Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do VDC, o podcast mais conhecido por contar histórias de brasileiros comuns que estão tendo resultados extraordinários aqui nos Estados Unidos. Eu sou o Fernando Rodrigues. Eu sou a Ellen Rodrigues e juntos nós somos os hosts do VDC Cast, que hoje, com muito orgulho, trazemos aqui para aprendermos sobre a história de vocês, nossos queridos amigos Fernanda e Leandro Pontoni, que são da agência Partners Team. Hoje a gente vai descobrir um pouco mais sobre a história desse casal maravilhoso que vem quebrando recordes dentro da nossa indústria. Amém. Muito prazer em receber vocês, bem-vindos. E esse palco aqui é nosso hoje, para que a gente possa contar histórias inspiradoras para ajudar cada vez mais pessoas que querem romper aqui nos Estados Unidos. A gente que agradece, né, Lê? É uma honra estar aqui com vocês, poxa. Queridos. Esse lugar muito bacana que vocês montaram aqui. Top. Parabéns, viu? Que legal, muito obrigada. Bom, eu sou Leandro Pontoni, conhecido também como Léo, né? Porque americano não sabe falar Leandro, então eu preferi que chama Léo mesmo, tá tudo bem. E Eu sou a Fê Pontoni, né? Meu nome é Fernanda, mas Fernanda é tão longo, né? Então, Fê Pontoni. americano tem dificuldade também de falar Fernando, né? Você deve saber, né, Fê? Fernando. Fernando. 10 anos de América, completando esse ano. Nossa, que demais. Uma Verdade. trajetória. E fazemos a mesma coisa de formas diferentes, né? Eu acho que isso que é a grande beleza do que a gente faz. E por isso que a gente se identifica. E por isso que, vocês são queridos demais, né? É isso mesmo, muito Tem bacana espaço estar aqui para com vocês. todo mundo, né? Meu Deus, Sim. tem espaço para todo Na mundo. verdade, tem espaço para muita gente, né? Muita. Aliás, estamos As pessoas que precisando de entenderem pessoas. isso, né? pois Mas é. vamos lá, fazer o que a gente faz hoje Uhum, é muito bom. sim. Não só para nós, mas pelas pessoas que a gente tem acesso. Uau. Mas vocês não começaram nesse negócio. Conta um pouquinho rapidamente como foi, quais foram os maiores desafios que vocês superaram antes de entrar na indústria financeira. Eu vou deixar o Lê, porque nós viemos por causa dele, né? Tem uma história na verdade, aí. assim, a gente tem uma história na indústria financeira no Brasil já, né? Desde a nossa formação, a gente se conheceu trabalhando em banco, Uau. você imagina. Ela já estava no banco há uns 4 meses, ela entrou antes de mim, e aí eu cheguei e a gente se conheceu e começamos a namorar e casamos no banco. Então, Literalmente. essa parte financeira vem do Brasil, esse conhecimento, a gente trabalhou 10 anos em banco, né? Eu trabalhei em Itaú Unibanco durante 10 anos, depois fui para a área mudei completamente, fui para o varejo, trabalhei no Grupão de Açúcar também durante um período, depois abri minha própria consultoria no Brasil e foi daí que a gente decidiu imigrar. Algumas decisões, né? Eu vinha para os Estados Unidos, olhava para cá e falava, meu Deus, eu quero morar aqui, não quero mais morar no Brasil, não. A gente tinha uma filha pequena, né? O Ti, Tinha o o Tiaguinho. Ti de 6 anos e a nossa bebezinha, Isa de 7 meses. Uau. Foi quando a gente decidiu imigrar, em agosto de 2015. E eu decidi migrar para empreender aqui. Como eu tinha aberto minha consultoria há uns 2 anos antes lá no Brasil, foi minha primeira experiência saindo do mundo corporativo, né? Sempre trabalhei em empresas, grandes empresas, mas sempre fui funcionário. E aí eu decidi abrir minha consultoria. Foi bom, foi muito bom, lógico, alguns perrengues no Brasil, né? Como sempre, para empreender. Mas daí me encorajou a vir para os Estados Unidos e começar também a empreender aqui. E aí eu vim para os Estados Unidos, então, em 2015, me associei, tive um sócio aqui no início. Nos primeiros 4 anos, eu comecei a empreender fazendo expansão de outros negócios. Então, a gente comprava pequenos negócios, expandia e depois vendia, né, durante um período. Em paralelo, eu trabalhei também com vending machines, com outros projetos também, dentro desse mesmo grupo, né, eu e um outro sócio. E só que durante a pandemia, a gente tinha feito, um pouco antes da pandemia, a gente fez um grande investimento em maquinário, em algumas coisas de infraestrutura para o nosso business, e quando veio a pandemia derrubou tudo. Então foi daí que a gente se encontrou aqui nos Estados Unidos com 2 crianças pequenas e uma dificuldade financeira enorme, né? Na época a gente fez Uber, ela fazia Uber de dia, eu fazia Uber à noite, porque era mais perigoso, então eu saía mais à noite e eu cuidava das crianças de dia. Então a gente passou por isso. Então foi um momento assim de muito conhecimento nesses primeiros 4, 5 anos, empreendendo aqui nos Estados Unidos, aprendendo muito sobre como é empreender aqui também. E só que aí depois, com a necessidade, eu precisei ir para uma empresa. Aí eu me tornei novamente funcionário aqui nos Estados Unidos de uma empresa grande de contabilidade. Não sou contador, sou engenheiro por formação, mas fui ser gerente dessa
dessa empresa de consultoria, mais para gerir pessoas, gerir processos e tudo mais. Não trabalhei com contabilidade, não é minha especialidade, mas foi importante para mim, né, para me reerguer financeiramente, principalmente, para retomar um pouco do brio, né, da gente, porque quando a gente quebra aqui nos Estados Unidos, a gente moído. a gente se questiona, né, se a gente é bom ou não é, se é bom o suficiente ou não é. Então foi importante para nós. E aí acho que cruza um pouco a história da Fê, que eu queria que você falasse um pouquinho. Porque nos primeiros anos ela era parqueira, tá? Enquanto eu tava lá na Labuta empreendendo, ela cuidava da casa, cuidava das crianças, mas ela era parqueira. Ela ia pra parque todo dia quase. Delícia. Eu continuo indo. Com certeza. By the way. Mas, eu não vim pra cá nunca imaginei, assim, honestamente falando, assim, eu nunca imaginei que eu iria empreender. Na minha cabeça, eu tinha o Leandro, que era o provedor, o cuidador. Eu ia ser mãe, esposa, dona de casa, apesar de sempre ter sido muito workaholic no Brasil. Mas eu acho que esse trabalho excessivo, né, de meta, de resultado que o corporativo te faz, eu estava muito cansada. Então, eu imaginei que eu ia me aposentar aos 38 anos, quando eu cheguei. Foi só um sabático de 4 anos. Sabe? Então, eu falei assim, beleza. Eu lembro, nunca esqueço disso, que eu estava fazendo meio que um garage sale lá no Brasil. E as minhas amigas pegando os meus escarpins, os meus vestidos. Porque eu falei, agora eu só vou usar chinelo, camiseta, shorts Roupa de parque. Roupa de parque. E a gente foi morar em Celebration. Então, assim, a gente estava do lado dos parques, né? Do complexo da Disney. Então, foi um período, assim, que foi um aprendizado para mim. Porque eu fui ser mãe mesmo do Thiago e da Isa. Porque no Brasil a gente terceirizava tudo isso, né? Trabalhando pra caramba. Então, eu não fui ser mãe. Então, eu fui ser mãe, de fato, aqui. De cuidar da comidinha, da rotina, do que fazer, da casa. Adorava. Descobri que eu curtia esse negócio aí. Quando chegou 2018... Gente, vocês não me perguntem por quê, mas acho que foi coisa de Deus. Eu virei pra ele... A empresa ainda tava indo bem, tava tudo bem. Eu virei pra ele e falei assim... Eu quero ter o meu dinheiro. Aí ele virou pra mim e falou assim... Mas, gatinha... Tá te faltando alguma coisa? Eu falei, eu não aguento mais passar o seu cartão. Eu quero ter um cartão meu. Eu quero ter algo meu. Aí ele pegou e falou assim, tá, e você tá pensando no quê? Eu falei, não pensei. E aquilo ficou. Aí eu recebi uma ligação. Uma pessoa que achou meu currículo no LinkedIn. Meu currículo não tava atualizado, não tava nada, né? Eu tava na função mãe. E aí veio me convidando para essa carreira. Para essa carreira financeira. E aí o bichinho do corporativo deu aquela... Aí eu falei, Lê, você não sabe. A maior empresa dos Estados Unidos, né? Porque o pessoal... Venda. Aí é técnica de venda aqui da América. Que tudo aqui é maior, o melhor, o maravilhoso. Eu caí nessa. Aí, o melhor, não tal, não sei o que. Aí o Leandro falou, vai, né? Se você acha que isso vai ser legal. Eu falei, nossa, oferecendo 1000 coisas, tal, não sei o que. E aí que começou minha saga, né? Porque para tirar essa licença abençoada que nós temos, foram 7 tentativas. Uau, E só lembrando, Deus. aqui nos Estados Unidos é a terra da licença, né? E ainda bem que é assim, né? Nossa, glória a Deus por isso. Regulamentado, né? Isso é bom, mas me conta, 7 vezes? Irmão, imagina você... Num mundo, assim, completamente corporativo, eles disseram assim, não, a gente te paga a licença é super fácil. Falei, claro. E eu acredito, né, amiga? Você sabe, eu acredito. Só um parênteses aqui, não é a empresa que a gente está hoje. Okay. Não é. É uma outra, afinada que a gente chama. Okay. A falecida. A falecida é uma empresa também, né, do nosso segmento, mas ela É uma seguradora. Foi a primeira porta. uma grande. E eu sou muito grata. Eu sempre falo assim... Até hoje eles estão lá me bisoiando lá no LinkedIn, né? Então, quando eles veem CEO, eles falam, caraca. Mas assim, foi onde me abriu as portas. E eu estudava, gente, num livro deste tamanho. Não tinha curso Papel, Excel livro online, papel. Isso eu nada, tô falando 2018, tá? era É recente. livro. Recente, não é tão antigo, né? 2018. E aí, assim, eu não conseguia passar na prova, era muito difícil, porque aí o que vinha? Vinha a rotina da casa. A rotina da Isa, do Thiago, e o Leandro viajando muito por causa do business dele. E eu falava assim, putz, é pra tirar a licença ou não é pra tirar a licença? E aí tinha uma vozinha que Deus falava assim, não para, continua. Eu falava, não é possível, né? Tá tão difícil, todo mundo passa e eu não consigo. Só que sempre como eu fui, assim, muito determinada em fazer um negócio, e às vezes até teimosa, né? Porque aí quando não vai, aí que eu falo o que eu quero. É difícil entender esse limiar, né?
É muito do que a difícil. determinação O que é teimosia. resiliência? O que Fé de é Deus. desistência? Teimosia, Tipo, Olha, foram muitas noites assim, falando, Deus, é Deus ou o diabo que tá falando comigo? Sabe aquela coisa? Porque eu comecei a me questionar, porque era tão difícil eu ter a licença e ao mesmo tempo eu queria viver aquela experiência. Eu já tinha entendido que, na minha cabeça, olha como que são as coisas, na minha cabeça, naquela época eu já falava assim, o imigrante precisa disso. Olha E a isso. empresa era 100% americana. Eu nem imaginava, mas eu falava assim, cara, o imigrante precisa, porque eu não tive isso. Tinham que ter me ensinado. Então, eu já estava com aquela vontade. Então, a vontade Prevaleceu. prevaleceu. E quando você fala, o imigrante precisa disso, conta pro telespectador disso o quê? Pra ele Ai, saber meu do que Deus. nós estamos falando. Olha, o imigrante, eu e o Lê, a gente sempre fala assim que as pessoas precisam de 3 coisas aqui nos Estados Unidos. Elas precisam de papel, né? Documento. Então, papel, documento, para ela poder ter paz de espírito. A pessoa precisa de um contador aqui. São 4 coisas. A pessoa precisa de um advogado, porque tudo aqui é processo. E não mais importante, mas tão importante quanto, ela precisa de um planificador financeiro. um né? agente financeiro. Ela precisa de alguém que vai te conduzir no meio das finanças, né? Porque todas essas outras coisas dependem de dinheiro. Então, aqui é o país da oportunidade? A gente faz dinheiro aqui? Faz. O brasileiro sabe fazer dinheiro em qualquer lugar do mundo. Mas se tem uma coisa que a gente não tem e que a gente não foi ensinado, e aí é cultural, é a educação financeira. Verdade. Então, quando eu olhei, né, para isso, e aí, né, só fazendo um parêntese, quando eu fui para essa empresa não era especializada em educação financeira. Ela era especializada em vender seguro. E por isso que eu me dei muito mal. E ainda assim, teimosia ou resiliência, eu fiquei 1 ano e 9 meses. Porque eu sabia que aquilo era bom, entende? Era bom, mas eu não estava no lugar certo e nem com as pessoas certas. Mas era a hora certa. E aí, quando eu fui conhecer o Rickson, né? Que foi um amigo dele em comum que nos apresentou aqui em Orlando, eu já tinha desistido da carreira, eu já tinha abandonado a licença, porque eu falei assim, aquilo não é para mim, né? Eu tive muitas barreiras. Eu tive barreiras de idioma, porque o meu inglês eu achava que era fluente, mas numa empresa americana ele não era fluente, então eu sofri preconceito. Eu era mulher, a grande maioria lá, por ser uma empresa americana, eram homens. Loira, de olho azul, mulher, ticana. Para falar de número... Você entende as Para um barreiras? americano. Hã? Para um americano. Para um americano. Para E um eles americano. queriam que eu abrisse um mercado brasileiro e eu não conhecia brasileiro, detalhe aqui. Porque vocês estão Conheci aqui há há quantos anos? A gente tá Há aqui há 10 10. anos. Há 10. anos. Mas na época isso Na era... época não. Tinha 3 anos só que a gente estava aqui. A né? nossa igreja é americana. Eu só tinha contato com americano. Ela era parqueira, então quer E a dizer, parqueira? não tinha quase... Não estava inserido na comunidade brasileira ainda, né? E outra coisa, né? Os produtos que ela tinha lá para oferecer mesmo para o imigrante, para os brasileiros e para a comunidade imigrante, eram muito ruins. São produtos mais voltados mesmo para o americano, raiz mesmo, né? Aquele que tem 401k, aquele que tem... Então, são instrumentos financeiros diferentes do que a gente tem hoje no nosso Agora você vê que curiosidade, né? Eu achava, acho que todo mundo, a grande maioria pelo menos, achava que aqui tudo era perfeito, né? Até viver aqui. E o que mais me chocou é que eu tinha na minha cabeça que essa questão da educação financeira, para mim, Estados Unidos era referência de educação. Imagina. E para mim, a educação financeira aqui era uma coisa óbvia, mas é exatamente igual no Brasil. A gente não aprende na escola, Não. aprende em casa, e quem vem de uma família rica, que aprendeu a fazer, multiplicar Verdade. e proteger, teve uma boa educação. A grande maioria aqui, no meu caso, eu não tive isso. Não, a gente teve que aprender. Tanto que até hoje, assim, quando eu dou meus testemunhos para os clientes, eu digo assim, olha, eu tô hoje na tua frente, eu queria saber o que eu sei hoje, há anos atrás. E aí, Fê e Ellen, eu vim descobrir por que eu era apaixonada por essa carreira. As maiores perdas eu já passei, Uau. sabe? Então, assim, eu fui fazer do que era a teimosia, entendeu? O que era, que tanto me chamava para essa carreira. Mas olha, eu venho de uma família muito simples. Meu pai era confeiteiro e minha mãe dona de casa. Eu estudei em escola estadual a vida inteira. Eu não venho de escola privada. Morei na zona norte de São Paulo. Muitos dos meus amigos hoje nem vivos estão.
honestamente falando, sabe? Perderam a vida pelas drogas, por um monte de coisa. E eu, se eu quis faculdade, eu tive que trabalhar para ter. Então, tudo para mim sempre foi muito assim, você quer? Vai atrás. Você quer? Vai buscar. Então, esse negócio do tipo, tentar 6, 7 vezes a prova e não passar, tá tudo bem, porque a vida já era assim. Só que nesse interim, eu fui fazer meio que uma reflexão, assim, de por que a paixão pela essa carreira? Bom, eu já perdi minha mãe, eu já perdi meu pai, a gente teve uma filha que faleceu, eu já fiquei 6 meses numa cama sem andar e perdi minha irmã. Eu tenho 48 anos. Parece que tem 60, né? Eu não tô nem na metade da vida e eu já vivi coisas que pessoas com 60, 50 anos ainda não viveram. Ou não, muitas pessoas não vão viver tudo isso. Ou não vão Sim, viver. não vão viver. Tomara que não, né? Então, quando eu fui fazendo assim Por que essa paixão? Por que essa vontade de querer ensinar? Por que essa vontade de aprender os produtos, né? Que eu e a Ellen aqui, só pra vocês saberem, a gente é meio nerd, a gente meio cabeçuda aqui. Mas por que essa vontade? Porque eu tive dores que muitas vezes as pessoas ainda não passaram. Então, a nossa experiência, a nossa dor, acho que fica mais fácil, Fê. Você não contou do tumor. Então, eu falei, fiquei 6 meses sem andar, eu tive um tumor. Então, assim, ter que depender imagina, do INSS no Brasil, gente. É complicado. E aqui não é diferente, né? Aqui Não, aqui é o Social Aqui é um pouco Security, pior, que tá né? Acho que eu quebrado diria. tanto quanto, né? Então, quando você olha essas coisas, você fala, meu Deus, o ser humano precisa de uma fundação financeira. O ser humano, independe se é brasileiro, se é imigrante, com documento, sem documento, se mora aqui, se nasceu aqui, o ser humano precisa de uma fundação financeira. Que é básico, né? É o É o básico. básico. E eu tive essa mesma certeza de quando... Eu venho de uma carreira do mercado imobiliário. Uhum. A Ellen vem das joias. Sim. Quando a gente chega aqui, a gente tem que se reinventar. E nessa busca, a primeira coisa que eu busquei de verdade foi poder rodar a roda para um outro sentido. Porque Sim. o que eu aprendi na área financeira? Na época no Brasil? Trabalhar, E paga a conta. ganhar e pagar. É isso. E eu sempre fui autônomo. Então, e eu tinha aquela autoconfiança de autônomo que é, eu vou lá, eu trabalho, eu sei que eu ganho e depois eu pago. Só que eu não tinha me caído a ficha qual era o fim dessa história. É muito louco. Eu isso. fui começar a ter uma noção quando eu me casei. Que aí eu já não era mais só eu. Era eu, uma mulher, daqui a pouco uma mulher, uma filha. Eu falei, gente, alguma coisa tem que acontecer diferente. Mas essa ficha só caiu por força da necessidade aqui nos Estados Unidos. Porque em 2017 nós viemos para cá para tirar um ano sabático. Ai, eu lembro. Ai, conta essa história que eu amo. Sabático. Conta, meu amor. Conta. Eu A amo gente essa veio história. originalmente para passar um período sabático, né? Então, 6 meses. E o Fernando falou assim... Primeira vez que eu assinaram minha carteira de trabalho, amor, eu tinha 13 anos. O Fernando tinha 43 na época. E ele falou assim... Há 30 anos eu trabalho Todo dia. ininterruptamente. Todos os dias. E eu quero agora ter um período da minha vida de desfrutar. E coincidiu de ser uma fase muito ruim no mercado imobiliário no Brasil naquela época. E ele falou assim, vamos passar um período sabático lá em Miami. Que era o nosso destino de férias, né? Sim. Sim. Quem não gostava de vir para cá. E nós viemos passar esse período. Nesse meio tempo, nós conhecemos um advogado de imigração que ele falou para nós assim, se vocês quiserem, eu consigo aprovar um green card para vocês. Que top. Pelas habilidades, pelo histórico profissional, eu consigo. E a gente foi nessa reunião e falamos, nossa, será? Vamos ficar, Brilhou então? os olhos. Que legal. Nossa intenção era... A gente tinha passagem da volta comprada. A nossa empresa estava aberta lá no Brasil, funcionando, né? Tudo Minha valendo. joalheria estava lá. E falou, então vamos ficar. Ai, Vamos Deus ficar. é maravilhoso. Quando ele move, ele Pois move. é, eu falo que eu tinha um plano, Deus tinha o meu propósito. É, Agora, isso. olha que interessante. O que era para ficar 6 meses sabático acabou virando um ano, porque a gente deu entrada na documentação. Claro. E aí o Work Permit saiu em novembro, né? Outubro ou novembro. Aí eu falei, amor, quem começa a trabalhar em novembro? Não tem Preparar Thanksgiving pras na América festas, ainda. né? Eu sou Novembro, brasileiro, né? Com muito orgulho.
vamos começar em janeiro. Pós-carnaval. Não, aí eu falei, mas já que aqui não tem carnaval, vamos começar em janeiro. Janeiro, sim. E foi em janeiro, né? Janeiro nós começamos, ela arrumou um emprego e ela fala inglês, mandarim, enfim. Ela arrumou um excelente emprego. E aí eu comemorei, né, o emprego que ela arrumou, tal, pagava todas as contas. Amo essa história do Fernando, gente. Pega, eu sei que ele vai contar. Só que, cara, eu não tinha entendido. Como foi a Ellen trabalhando, Fernando fora, e você em casa? Não estava combinado você fazer Conta essa pergunta. pra Isso aí. gente. Mas eu vou contar, sabe por quê? Tem a ver com o propósito deles. Tem a ver com o nosso propósito, mas tem a ver com você que está assistindo esse podcast. Porque entre o sonho e a realidade existe uma distância. Uhum. E às vezes é enorme. E às vezes é enorme de acordo com a nossa expectativa. E viemos para ficar um período e voltar. O meu sonho era me reinventar profissionalmente no Brasil. A minha lógica era, eu vou para Miami, que tem um mercado imobiliário Top. top, Aquecido. Uhum. eu vou aprender algo novo, vou voltar para o Brasil e contar uma história nova. Porque no fundo, nós somos contadores de histórias, tá certo? É isso Storytelling. Lá no Brasil, lá em São Paulo, as pessoas me conheciam porque eu fiquei 20 anos no mesmo endereço, fazendo a mesma coisa. E eu era simplesmente de corretor a sócio da terceira maior imobiliária de São Paulo, que era do Brasil. Sim. Vou para Miami, vou fazer selfie, vou aprender algo novo, volto para o Brasil e falo, cara, eu tenho uma novidade. É. E vou contar uma história nova. Mas o plano de Deus era outro. Quando a gente começou a trabalhar, caiu uma ficha. Primeira aula de educação financeira aqui na América. Ganhar em reais e gastar em dólar Eita, fala Não Deus. dá certo. Não, é uma Lógico conta que não. não fecha. E foi assim durante um ano. Uau. plano pro fracasso. Foi assim E o durante dólar um era ano. 4 nessa época Na época já. era 3,20. 3,20, que já era um era absurdo. caríssimo. Já era caríssimo. Eu Já já era um falava absurdo. assim, ó, Por três. tá errada a cotação do dólar. Tá errado. Quem sou eu para falar que estava errado? E aí o que aconteceu? Ela mandou o currículo, porque o dia chegou o Green Card, eu até filmei. Eu falei, eu ia todo dia no correio. Na caixinha do correio. Eu fiquei durante Uma história. 2 anos indo na caixinha do correio. De lá para cá, já quantos anos saíram o Green Card? 3, 4 anos? 4 anos. Eu acho que eu fui 3 ou 4 vezes no correio depois desse período. Eu fiquei traumatizado. Não vai mais. Mas eu lembro que eu fui filmando, eu falei, hoje vai estar lá. Várias vezes eu fui filmando e não estava. Mas no belo dia estava. Que E aí a demais. gente comemorou. E aí ela falou assim para amor, e agora nós vamos fazer o quê? Eu falei, nós vamos fazer o quê? Amanhã nós vamos trabalhar para ganhar $1, porque a nossa despesa já é em dólar já há mais de 10 meses. É isso aí. Mas a gente esperou um pouquinho mais. Mas naquele primeiro ano ela arrumou um belo de emprego. E o emprego, teoricamente, ele é bom, porque ele tem uma certa garantia. Estabilidade. Né? né? A garantia é que você vai ter um emprego até você perder o emprego. E você troca tempo E no por, final não é por, isso, é. né? Pois é. por dinheiro. Mas era um emprego muito, muito, Mas muito tá bom. Uhum. Muito bom. Só que ela foi para o mercado de trabalho, ela trabalhava de segunda a Não, domingo. Todos os dias. ok? Domingo a Porque domingo. varejo é isso, né? Eu fui trabalhar no retail aqui e horário de shopping, né? Então, horário de comércio, então não tinha... Ah, não tinha feriado, dia tinha. santo, nada. Não, nada. Era direto. Todos os dias que Capitalismo, o né? shopping Com uma baby. abre, você tem que estar ali na escala, né? E ali eu experimentei poucas vezes na minha vida, porque eu já estava empreendendo no Brasil, aquela falta de liberdade, aquela falta de Deus. autonomia, de você receber o seu schedule de trabalho e Cumprir falar horário, assim, né? Misericórdia. Cumprir nossa, horário. eu tenho que organizar minha vida ao redor desses horários aqui que eu recebi. E a cada semana eu recebia meus horários e organizava a minha vida ao redor daquilo. É que você não é dono do seu tempo, né? Você Você tá não é vendendo dono. o seu Vende- tempo. Mas- Autonomia zero Mas da o sua que vida. mais doeu? Doeu o quê? Ela foi fazer um papel que, teoricamente, né, não é machismo isso, mas eu entendia que aquela obrigação era minha, não dela. Sim. Sim, o homem provedor. É. Eu sei. Mas o que doeu muito, assim, um belo dia, a gente levava ela para trabalhar, eu tinha minha licença de realtor, eu vendia imóvel, Uhum. e vendia imóvel, mas aí eu descobri que eu tinha que cuidar da Sofia, que na época tinha 3 anos, então levava para a escola, aí tinha que buscar 2 da tarde. Eu falava, como é que o povo aqui consegue trabalhar? E ainda tem Por esse isso que eu falei que é schedule. importante essa história. E aí eu entendi que não tinha mais a mulher que fazia ajudava na faxina, não tinha a mulher que passava as Aham. camisas, e não tinha Fazia mulher... comida. Comidinha, A limpar única a mulher casa. que eu tinha era a mulher que estava trabalhando Provendo. para pagar as contas do mês. Mas o isso. dia que eu falei, não mereço isso, pelo amor de Deus, põe amor nas minhas palavras,
foi quando a gente foi levá-la para o trabalho, e aí sábado e domingo a gente ia almoçar, então eu levava ela de manhã, na hora do almoço a gente ia almoçar, eu e a Sofia, a gente tinha 40 minutos, meia hora de almoço, e um belo dia, na hora, terminou o almoço, ela voltou para a joalheria, e a minha pequena Sofia, acho que 3 anos na época, ela falou, mamãe, deixa eu entrar na loja, era uma joalheria chique, e aí ela disse, não pode entrar. Ela Como é que você diz isso pro filho, né? Meu pai. E não podia. E não podia mesmo. Lá, né? Ela falou assim, não, mamãe, aí foi aquela, sabe aquela... Aquela coisa de separação. Ai, que horror. Eu tive que separar a Sofia da mãe, e aí ela fechou a porta de vidro, a Sofia encostou o rostinho no vidro e chorou. Gente. Aí eu falei, cara, aí eu comecei a ficar mal. Tem que tomar alguma ação. Aí eu falei, o que eu fiz da minha vida? A gente se culpa por essas coisas. É normal. Mas esses são os momentos que é da virada, né? Mas aí tem a parte boa dessa história. Eu precisava ganhar dinheiro, né? Eu precisava fazer a minha parte. E entre levar para a escola, buscar na escola, fazer almoço, eu tive que ser a dona de casa. Sim. E não foi por um dia, foi por mais de um ano. Eu sei. Alguns anos. Cara, e aquilo foi só piorando a minha situação. E ela, eu lembro um dia que ela chegou cansada do trabalho, e ela trabalhava, né, em pé, né, salto alto, arrumada, bem vestida na joalheria. E aquele dia eu limpei o chão. Eu lembro de ter limpado o chão. Essa história que eu queria que ele contasse. E aí ela chegou em casa, ela tirou o sapato e ela pôs o pezinho no chão. E assim, eu vi como assim, uma cena de cinema. Ela pôs o pé no chão, levantou o pezinho e falou assim, nossa, o chão tá sujo. Eu falei, sujo? Eu tinha acabado de limpar. Aí eu falei assim, como assim sujo? Ela falou, tem uma areinha. Eu falei, santo Deus, que sensibilidade que essa mulher tem no pé, que eu não tenho na palma da mão. E aí, foi frustrante, né? Histórias de América, pessoal. Aí no outro dia, eu me lembro, fui no McDonald's, que tinha uma promoção, 3 lanches por $1. Eu tava entre levar ela na escola, buscar, eu sei que eu parei na promoção, comi 3 hambúrgueres, acho que é por $1. E aí, a hora que eu olho assim no fundo da loja do McDonald's, uma mulher limpando o chão com um tambor amarelo e com um esfregão. Gigante. E ela esfregava com tanto gosto. Eu falei assim, gente, é isso que falta na minha vida. Preciso de um desse. Fui atrás dele. Cheguei no Home Depot, mas a hora que eu entrei, eu olhei no fundo da loja, um negócio amarelo. Chamou eu falei, atenção. é Esse. ele. Cara, fui lá. Nunca mais comprei, ela vai falar de sujeira. Trouxe pra casa. Aí eu falei, como é que começa isso? Não tinha manual. Eu entrei no Google. Aí eu vi um cara fazendo uns 180 graus. Eu falei, é isso. Fui lá, caprichei, limpei. Você é expert no esfregão. Aí eu limpei, né? Foi no dia seguinte isso. A hora que ela entrou em casa, ela pisou no chão. Eu falei assim, cara, ela não falou nada. Não tem areinha. Então aprovou. Aí eu falei, oi amor, boa noite, tudo bem? Tudo. Ela falou assim, você lavou a roupa? Aí eu falei, Fiquei no esfregão. a roupa. Desculpa, não. Eu foquei no chão. Eu tava... Cobertor curto, cobriu a cabeça, faltou. Eu tinha certeza que aquele dia eu ia acertar, não. Mas eu esqueci da roupa. Essa é a vida da dona Gente, de mas casa. assim, entre muitas histórias desse começo de vida, né? Da gente realmente se adaptar a essa nova história de vida. Eu lembro que a gente chegou no final desse ano de trabalho, né? De muito trabalho. E a gente comemorou, sabe? O Fernando falou assim, amor, vamos comemorar, porque a gente não precisou esse ano trazer dinheiro do Brasil. Já era uma grande conquista. E ele Com falou certeza. assim, vamos comemorar que a gente não precisou mexer nas nossas reservas. E eu falei assim, sim, Fernando, é verdade que a gente tem que comemorar mesmo, porque a gente estava tirando. Só que no dia seguinte, nós mesmos chegamos à conclusão, gente, a gente está comemorando a coisa errada. A gente está comemorando que simplesmente a gente pagou nossas contas. Uau. E passamos à risca e não sobrou nada. Não, 0 a 0. 0 a 0. Só empatamos. A gente está muito feliz e celebrando que a gente está empatando a nossa vida. E a gente começou a ter um senso de, poxa, mas não é... Não é isso, Tem né? que ficar incomodado, não Não, tem? Tem que incomodar. Tem que incomodar. Mas Eu acho que o que pega nós aqui na vida, eu falo por mim, assim. Eu olho hoje, depois de 5 anos, né? Esse ano, a gente completa, assim, 5 anos que teve a questão da pandemia, né? Da falência. Então, vem o quê? Vem a vergonha, vem a impotência, vem o medo, vem a falta de credibilidade, vem um monte de coisa. Porque no mesmo momento que ele estava nessa situação,
eu também estava frustrada com o emprego dos sonhos que a América tinha me dado, o American Dream. Aham. Então, como é que dois frustrados se levantam? É difícil. Uau. Só teve uma coisa que nos fez... Quer dizer, na verdade, duas coisas que nos fizeram levantar. Os nossos filhos e Deus. Sabe? Porque Deus, assim, Deus não trouxe a gente pra cá pra fracassar. Ele trouxe a gente aqui pra prosperar. Aí hoje, esse ano, eu olho pra trás, exatamente 10 anos, eu falo, Lê, valeu a pena. Porque olha só, tudo que a gente passou. Hoje nós somos sócios um do outro. Ele fala, né... Ele fala assim, eu Sociedade. Eu precisei passar o que eu passei para entender que a melhor sociedade estava dentro de casa. Ele fala isso sempre. Hoje nós somos sócios, nós temos uma empresa juntos. Eu sou CEO de uma empresa. Quando que aquela garota da Zona Norte de São Paulo, entendeu? Filha de confeiteiro, ia falar que é CEO. E sou CEO mesmo. Porque as decisões que eu tenho que tomar ao longo da minha vida... Eu falo, uau, às vezes eu olho pra ele, eu falo, nem sei como. Esses dias ele mandou uma mensagem pra mim, assim, tão linda. Eu favoritei aquela mensagem, sabia? Até chorei. Porque quando vem um feedback do teu marido no sentido profissional... É poderoso. Exato. Mas potencializa demais. E aí hoje a gente tem uma equipe, hoje a gente gera riqueza, a gente ensina as pessoas a ficarem ricos, né? A gente tem isso como nosso maior propósito de vida. Estamos realizando sonhos, né? Eu falo estamos porque é gerúndio. A gente tem tido sonhos. Não acaba, né? Não acaba, graças a Deus. Se eu quero ir para o parque, eu vou. Então, eu não deixei... né? Eu não deixei de ser parqueira. Eu vou quando eu quero. Boa. Né? Que eu acho que o querer... né? Deus não deu livre-arbítrio? Querer e poder. Querer e poder. Exatamente. Então, quando eu olho para trás e eu vejo tudo isso só em 5 anos, eu falo, uau. Aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Uau. Qual foi o maior ponto dessa virada? Aquele dia que você falou, daqui para lá mudou tudo. Eu acho que foi quando esse colega me apresentou a carreira e eu tentei pela segunda vez. Eu me dei a chance de fazer a segunda vez. Porque, Fê, olha só. Se eu não tivesse me colocado à disposição de fazer a segunda vez, eu não teria conhecido vocês. Eu não teria feito com que a família prosperasse. O Leandro não teria sido meu sócio. Entende? A gente não teria realizado nossos sonhos. Ele comprou o carro que ele quis, eu comprei o carro que eu quis. Casa. Quer dizer, tem viagens. Eu falo de coisas materiais porque a gente perdeu muita coisa. Mas e a parte emocional? Nossa. A gente se reconstruiu sozinho, meu irmão. Sem terapia. O que é mais top? Eu sou fã de terapia, mas eu tô dizendo assim, a gente se reconstruiu sozinhos na fé e o amor. E é engraçado, né? Porque a gente já trabalha há muitos anos. Nós temos 48 anos de idade. Então a gente já produziu muito nessa vida. Tanto para empresas quanto para nós mesmos. Mesmo nos negócios que eu tinha antes, quando a gente chegou. Mas hoje eu vejo que tem propósito. Essa é a grande diferença. E eu sou um cara um pouco mais cético. Por ser engenheiro, aquela coisa mais fria, eu sempre fui um pouco mais frio. Um cara mais de números, um cara, né? E eu vi nela, ela me trouxe um pouco mais desse propósito. Foi engraçado. Para mim, se você fizer essa mesma pergunta para mim, eu vou te dizer que foi quando eu tomei a decisão, de fato... Eu já ajudava ela um pouco nos bastidores, no começo da carreira, quando eu deixei de boicotar, né? Que no começo eu dei aquela boicotada boa. Mas depois que eu entendi e comecei a ver que ela realmente estava prosperando dentro do business, eu comecei a apoiá-la, claro. Mas eu tomei a decisão, de fato, de entrar na carreira em 2022, janeiro de 2022, né? Dezembro de 2021. Lá no National Training Camp, lá em Colorado. Quando eu fui no National Training Camp Novembro, de 2021... que eu vi as pessoas no palco falando, quando eu conversei, testemunhei pessoas falando casos reais, né? Tudo que estava acontecendo e como que era e por que desse negócio e qual a importância que é isso para a nossa comunidade brasileira principalmente. Aí eu falei, opa, peraí. Eu fiz um rascunho no guardanapo, eu lembro, eu estava na mesa com o Rickson do lado. Eu fiz um rascunho, números, né? Engenheiro. Então aquela história de que, não, peraí, a matemática também tem que fechar, não adianta só... Aí eu fiz um cálculo ali, mostrei pro Rickson, que ele falou, é isso mesmo, validou pra mim, falou, então beleza. Eu não tenho esse guardanapo, eu devia ter guardado esse guardanapo, devia. mas eu não tenho.
foi daí que eu falei, não, então eu estava trabalhando nessa empresa de contabilidade também, vendendo horas, né? Trocando. Então também tinha... trabalhava, é engraçado, no final eu estava trabalhando muito mais do que ela em termos de horas, não tinha nenhum tipo de flexibilidade, segunda a sexta, e ela ganhava mais do que eu. Já estava tirando mais do que eu na indústria. Aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu deveria ir com ela para ajudar ela a potencializar isso, dar o suporte que ela precisa, que ela realmente estava sozinha ali, né? E foi daí que eu tomei a decisão e aí a gente virou a chave. Então, realmente foi... Que legal. Esses Foi muito eventos, né, é o racional, né? Esses eventos eu acho maravilhoso, né? Quando a gente começou, há 6 anos atrás, lá em Boca Raton, Nossa. nossos encontros eram para 12, 15, No máximo, né? 20. Quanto Quando teve agora? reunia todo 1000. mundo, Quando reunia juntava tudo- 50 pessoas. Uau! né? Era o auge. Estamos em 1000 agora. 1000, né? mas olha só. Que loucura. Aí eu falava, Top. quando eu fui falando do evento, né? Quando eu fui pro primeiro evento, que é o National. National Training Camp, lá no Denver, na Denver, época, na época era Colorado. Denver, né? Agora é eu falei, Dallas. cara, eu achava que eu participava de um negócio que era um grupinho de brasileiros. Agora eu comecei a entender que é um grupo de brasileiros dentro de uma grande organização americana. Yes. Sim. O que eu não consegui entender, e agora eu tenho mais ou menos ideia, é que como é que pode um grupo 500, 1000 brasileiros representar mais da metade da produção de uma empresa americana? 2/3. Você sabe por quê? Eu quero saber. Eu tenho uma teoria para isso. E é o que a gente estava falando nos bastidores. Tem muita gente com vontade de querer dar certo, de querer ajudar. Se você for parar para pensar, o nosso grupo... Eu falo o nosso grupo das pessoas que a gente se relaciona, do que a gente se contata, assim. Nós somos ajudadores, nós temos um coração servidor, a gente tem um coração ajudador, a gente é cristão. Então, a gente acredita no poder da multiplicação, a gente já acredita nisso, irmão. A gente já acredita que a gente tem que multiplicar, que a gente tem que doar o conhecimento, tudo. Então, não é que o business fica fácil, mas como a gente já tem essa clareza... A gente vai fazendo, porque a gente sabe o quanto é bom, a gente sabe o quanto é importante. Eu duvido que a Ellen, quando ela vai falar dessa carreira para alguém, ela vai usar pitch de venda. Ela vai falar porque ela vai usar o coração. É verdade. Ela vai pôr a vida dela ali, porque, olha, até me arrepia. Porque viveu. A mesma coisa eu, quando eu vou falar dessa carreira. A coisa mais linda, Fê, a gente viveu agora, há poucas semanas, para mim é a coisa mais extraordinária. Porque uma coisa é você mudar a sua vida. Boa. Beleza, a gente precisava disso. Eu e o Leandro, a gente precisava ter um recomeço. E recomeçar num país que não é seu, na língua que não é tua, uau, tá bom. Agora, o mais extraordinário é você ver pessoas que você trouxe pra carreira e que elas foram transformadas. Demais. Pô, É, a vida você vê uma delas pessoa sendo te ligar e falar assim, ó, a gente quer te agradecer por você ter Me ter convidado. dado a oportunidade dessa carreira, porque eu comprei minha casa. É poderoso isso. A gente chora. Aí a outra vem e fala assim, viu, você tá me dando a oportunidade e hoje eu nunca vi tanto dinheiro na minha conta. Porque eu sempre trabalhei e paguei conta. Então, quando você começa a ver que o teu propósito tá indo no propósito do coleguinha, você tá ajudando o próximo, aí você fala, meu irmão, tô ali na linha da... E a gente Entendeu? tá num ambiente em que existe... Eu falo que esse modelo no qual a gente está inserido, né, nesse modelo de trabalho, gente, é muito incrível, né? Ai, A gente tem metodologia para nossa, duplicar, nem me fala. né? Metodologia para duplicar, para ensinar. Hoje a gente pode... As pessoas falam assim, você pode treinar uma pessoa completamente do zero? Pode. Sim, a gente pode treinar uma pessoa completamente do zero, inexperiente. Porque a gente tem uma metodologia já comprovada de que isso dá certo. Nossa, A gente está inserido dentro de um ambiente colaborativo, em que as promoções elas são celebradas Sim. pelo seu grupo. Sim. Né? A gente existe já uma hierarquia que já cria um desejo de caminhar para frente, cria uma competição interna com você mesmo, de rompendo os limites, né? Então, a gente tem um modelo de trabalho. Como é que você que fala? É muito incrível, Você sempre fala pra gente assim, eu não conheço, como é que você fala? Empresa melhor como essa, né? Modelo melhor como Não esse. tem. Não Não tem. Sabe que tem até- modelo melhor de negócio. Quando do que você esse. fala isso, é verdade, porque quando a gente vai explicar isso para uma pessoa nova, é tão bom, que são tantos pontos positivos, porque sempre tem aquela história, vamos ver os prós e os contras, né? Quando a gente vai falar,
E eu não sei se é porque a gente também é apaixonado, porque realmente a gente E vive aqui a gente isso. é apaixonado. A gente Mas é é apaixonado. verdade, a gente tem dificuldade, porque assim, é tanta coisa boa que a pessoa fala, não, isso aí deve estar me enganando. Não pode. Bom demais o pra que ser que tem de verdade. ruim Bom nisso Bom daí, demais sabe pra ser assim? verdade. E é engraçado, porque eu sou extremamente racional, então eu sempre busco A o outro lógica. lado. É a lógica. Pra mim, não, peraí. Sempre. Tem muito bom, mas... E de verdade, eu hoje tenho dificuldade de falar, cara, tá difícil de achar alguma coisa que não seja bom. Ah, é difícil, tem que trabalhar bastante. Não existe jogo ganho. Ah, não tem. Mas, olha o que a gente está fazendo aqui. Nós somos de uma agência, nós temos uma empresa, que é a mesma empresa que vocês também fazem. Nós estamos na mesma região, trabalhamos em Orlando. Teoricamente, nós seríamos o quê? Concorrentes. Concorrentes. A gente estaria sentando numa mesa aqui conversando assim, desse jeito? Com tanta alegria. Trocando Tanta Ai, alegria e dicas. sendo amigos de verdade. Amo esse então, casal. assim, eu acho que é mais do que... Esse é um casal especial, com certeza. Mas eu acho que a nossa indústria, o que a gente construiu nessa carreira, dentro dessa indústria americana, é algo que é muito difícil de achar. É sólido. Porque Saudável, saudável. existe companheirismo, existe uma troca de informação, existe uma troca de conhecimento legítima, né? Porque, de verdade, a gente poderia estar falando aqui que a gente é concorrentes Não, e nós não somos. E- Nós nos ajudamos. Eu acho que a gente só consegue. Hoje eu vejo que esse ambiente, né, que a gente está é fruto de uma liderança que instituiu, né? Cultura, é uma de cultura. cima para baixo. Tem que vir. O exemplo arrasta, né, amiga? Perfeito. É o O Mike exemplo Winter, arrasta. né? Que parte do É. Mike, exatamente. É dele. Agora, você... Tudo isso num ambiente de honra, né? Uhum. Oh, yeah. Que também vem dele. Honra né? quem te essa honra. Também questão vem de ser- dele. Porque essa Nosso questão CEO, também. Não, porque assim, nosso CEO é incrível. é tudo Ah. certo, mas quando envolve dinheiro, envolve sim, pessoas, É sempre mais difícil. mas existe Sim. um ambiente de honra. Mas eu queria só voltar um pouquinho. Você falou de crença, daquilo que a gente crê. Sim. Agora, qual foi a crença que teve que morrer dentro de você para que você seja quem você é hoje? Várias. Conta uma. Crença do merecimento. A primeira foi crença do merecimento. Porque eu sempre tive tudo mediano. Tudo, né, simplesinho. Eu não esqueço da frase que a minha mãe, quando ela conheceu o Leandro, ela falava assim para as amigas: não, a Fernanda agora vai dar certo, agora vai. A Fernanda conheceu um homem, sabe, assim, um menino engenheiro, bem de vida. Bem de vida. Por quê? Porque, lógico, né? O Lê estudou em escola privada, né? Particular. Então, quando a gente se conheceu, realmente, assim, o nível social, ele era diferente, né? Mas pra minha mãe era aquela coisa assim, né? O Leandro, tudo. E você vê a família, não, a família super simples, super nice. Classe média, como a gente, né? Mas a primeira crença, eu acho que foi a do merecimento. E a segunda crença que eu tive, que eu creio que eu estou trabalhando ainda, é a crença de que eu posso construir algo maior. Porque eu sempre olho para trás, com uma humildade, não, nem imaginava que eu ia falar isso, mas com uma humildade eu olho para trás, eu acho que eu já cheguei no máximo. Então eu me desafio todo dia, Fê, para dizer assim, ó, você pode mais, você tem que fazer mais, você precisa fazer mais. E não é pro meu ego, é porque tem muita gente para ajudar. Então, se eu fosse parar assim e pensar numa crença que eu ainda tenho que trabalhar, é essa crença, entendeu? De que tipo, não, já tá bom. O limite. O limite, a crença do limite. E essa é uma carreira que não tem limite. Que não tem limite. Eu concordo muito com você, Não me tem. coloco muito nessa situação também. E a verdade é que Deus também vai enviando pessoas que vão nos fazendo, nos desafiando, Estalos, né, né? a isso. Hoje tem pessoas no nosso time que têm objetivos tão grandes que me fizeram repensar os meus próprios objetivos, Pois é, né? pois Rever é. as próprias metas que eu coloquei pra mim mesmo. Porque eu também Você compartilha disso? compartilho Ai, com você. nossa. Eu acho que Às a grande- vezes disso. E a gente vai evoluindo como profissional, a gente vai evoluindo como ser humano. E eu Sim. falo que a nossa empresa, essa carreira, essa indústria, né, é uma grande escola de desenvolvimento Uau. humano. A Uau. gente só, E é assim, por acaso, trabalhamos com produtos financeiros. Pô, É só um detalhe. Só porque um realmente detalhe, porque a gente É muda muito. desenvolvimento humano E o que a Keren gente tá falando, tem né? aqui, E né? o Keren tá falando, eu acho que é a grande chave que eu vejo aqui nesse business, porque tudo cansa. Nosso business não é fácil, ele é possível para quem tem um coração ensinável. Sim. Mas o que faz a gente não cansar é saber que tem alguém que a gente pode acessar. Seja um cliente,
Pode beneficiar, né? Exato. seja uma pessoa Exato. que, como nós, um dia precisamos de uma porta, Exato. e eu falo para as pessoas que a gente treina hoje. Hoje a gente tem uma equipe, Dream Team, hoje, o ano passado 120 pessoas faturaram, mas a gente hoje passa de 500 pessoas que a gente está trabalhando, formando, ensinando do zero, né? Como a gente começou um dia. E quando a gente tem alguém para poder ajudar, aquilo tira até o nosso sono. Mas aquela parte boa, né? É a parte É o boa. frio na barriga bom, É a parte né? boa. Assim, olha, um dia eu comecei do zero, a gente vai entrevistar as pessoas, né? Às vezes eu falo para ela, a gente às vezes confia mais, acredita mais na pessoa do que ela mesma. Sim. E é sobre pessoas, ajudar as pessoas a eliminar essas crenças que impedem a gente de avançar. Você No final sabe. é isso, a barreira somos nós que colocamos, né? Você sabe, Fê, que o que você tá falando é tão verdade. Teve um período aí meu, não vou lembrar agora, tá? Exato. Mas que eu cansei. Eu cansei. Porque quando a gente lida com pessoas, falando sobre isso, né? Lida com pessoas, é uma indústria que a gente mexe com os 7 pecados capitais. Então a gente mexe com o ego, com a ganância, com a luxúria, né? E aí eu me peguei, assim, muitas vezes, vendo as pessoas fazerem coisas erradas, porque faz coisa errada em qualquer lugar do mundo, não, né? Tem qualquer médico faz coisa errada, advogado faz coisa errada, todo mundo faz, né? É ser humano, é o ser humano. E aí, isso me deu uma desmotivada, do tipo assim, não quero mais brincar disso. Mas automaticamente, eu vou te falar que segundos depois, você sabe de quem que eu lembrei? Dos 50 tralalá que a gente contratou, que tiraram licença e que dependem disso agora para realizar os sonhos. Nessa hora, eu falei, eu não tenho direito de tirar o sonho de ninguém. Uau. E muito menos de desistir. Porque eles confiaram em mim. Quem sou eu na fila do pão para falar agora aqui, ó, viu? A bola é minha. Eu não brinco Acabou mais. a brincadeira. Não, eu não tenho esse direito. É muito Primeiro doido. estágio da motivação é a sobrevivência, né? Então, a gente fazer dinheiro talvez seja a primeira motivação que nos traz. Mas uma vez que você vence nessa parte da sobrevivência, É isso. eu acho que vem o senso de pertencimento. É. Você quer pertencer a um projeto maior na sua vida, né? É o legado. Significado. E eu acho que a gente já está até no estágio acima disso, que a gente quer fazer pelo propósito de mudar Mudar, amiga. do legado, como Se o Lê não falou. for isso, Do legado. Do que a gente está escrevendo na história do Sim, mundo. sim. Até E a porque- gente sabe que a gente está fazendo impacto, né? Exato. Quando os nossos tataranetos lerem a história Ah, vamos falar da da gente. comunidade brasileira Vamos aqui falar. nos Estados Unidos, Uau. vão falar de nós, gente. Vão. Olha só. Vamos. É um Eu Porque a legado, gente Não. está nessa missão, né? É uma herança que nós estamos deixando, né? E isso que vocês passaram, eu passei também recentemente, quando eu cheguei aqui em Orlando. Isso me Vocês colocou. fizeram uma outra mudança, né? A gente, 7 anos em Miami, construiu uma agência, superou 1 milhão, aí falamos, vamos para Orlando, desbravar Orlando. E aqui é tudo menor, né? É tudo maior, mas aqui tudo é menor, né? Cidade Maior que interiorana. espaço, mas é cidade interiorana. Cidade interior é estranho. E aí- Tem Quando mais eu, terreno. quando eu falo que Orlândia tem que ser estudada, ninguém acredita. E aí eu comecei a ouvir barulho. Comecei a ouvir aquela voz que a gente não deveria dar ouvido, né? Mas Sim. somos seres humanos. Mas sabe qual é o ponto que eu cheguei? O problema, essa frase não é minha, mas ela é muito poderosa. O problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Quando eu relembrei essa história, que se eu não me engano, é de Martin Luther King Martin Jr., Luther King, yes. eu falei, ele tem razão, cara. É o silêncio dos Porque bons. se eu me calar, Você tá vai apoiando soar mais alto a voz daqueles que não devem ser ouvidos. É isso, irmão. E isso é poderoso, porque a gente reacendeu a chama, a minha chama foi reacendida, e quando a gente põe energia, as coisas acontecem. O ano passado, quando nós entramos, há 6 anos, vocês estão quantos anos na indústria? Quantos anos? Na firma vai fazer 5 agora, né? Então, a gente firma. entrou praticamente juntos. Sim. Quando nós entramos, há 5, 6 anos atrás, falar de uma agência de 1 milhão não se falava. Imagina, eu não, ó, eu vou dar um parênteses aqui. Quando eu entrei na firma, eles já eram vice-presidentes executivos. Acho que vocês nem sabem disso. O Rickson passava uns slides. E aí vieram vocês. O top producer de vocês era
Tipo assim, eu não vou nem falar o número. Mas é o que às vezes a gente faz no mês. Há 6 anos, cara. Pois é. Há 5 anos. Mas e eu olhava e falava, caraca, meu, eu quero ser igual essa japa e esse cara. Que eu chamava de japa, mas não é, né? É China. Mas Pois o que às vezes a gente faz no mês. Aí é o que aconteceu. Um dia alguém fez 1 milhão. Aí tem alguém fez 1 milhão. Alguém fez 1 milhão. Aí teve a segunda turma que falou assim, se alguém fez, é Eu possível posso. fazer. Exatamente. E tem uma terceira turma que falou assim, eu ainda duvido, porque se ele chegou lá, porque tem alguma coisa errada. Ainda vai... E tem pessoas que Confia. não estão entendendo nada até agora. E aí, estou dizendo isso porque na vida tudo é uma questão de decisão. Olha. Um dia eu decidi ouvir o barulho dos maus e me prejudiquei, e prejudiquei pessoas que acreditaram no nosso convite. Sim. Mas quando a gente entendeu que a verdade não deve se calar, a gente voltou a falar. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, nós também superamos 1 milhão. É isso. O ano passado, falar, vou dobrar uma empresa na América. Não é normal. Não. De 1 Não. milhão foi para quanto? 2,5 milhões. 2 milhões 550. Mais que o dobro. Aí, vamos fazer a meta de 2025. Eu sou sonhador. Dobra a meta. Eu sou sonhador e ela é conservadora. Pela matemática do Mike Wilk, a nossa meta é de 5 milhões. Pela matemática dele, que é entre janeiro e fevereiro, o que você baixo, produzir representa 10% do faturamento do ano. É isso. E ele tem a firma na mão. Ele tem a firma, ele dos sabe. números. A gente vai fazer 5 milhões. O Lê tem esses números também, porque ele é um numbers guy, né? Tanto que ele é o CFO. E ele fala, às vezes quando eu me frustro, né? Eu chego o ano, eu sou aquela que vou competir comigo mesmo, né? E aí chega no final do ano, eu olho aquela, eu falo, ai, Leandro, não acredito que a gente não bateu. Ele falou, Fê, nós crescemos 30% do ano passado. Que Fê, empresa cresce isso? ele fala que CEO cresce uma empresa, aí parece que... Ah, então tá bom, então eu vou correr mais um pouquinho. Sabe aquilo que o Jerônimo falou, né? Dos 4 hábitos do Navy? Aí eu falo, então beleza, então respira, corre mais um pouco e vai. E eu acho que isso que é a parte mais incrível, porque nós somos imigrantes, num país que ainda assim, né, a gente ouve dos americanos que a gente está trazendo o sonho americano para eles. Uau, É sério. incrível É isso. Imagina um americano olhar pra gente e falar assim, você tá me trazendo o verdadeiro sonho americano, porque ele já nasceu no berço esplêndido. Eu estava lá nesse dia que o Mike Wilk, no palco, ele falou, eu não estou acreditando. Ouvi um brasileiro vir contar para nós, aqui na América, sobre o sonho americano. Sobre o sonho Só que americano. ele E falou- relembrando os próprios americanos que existia isso. E ele falando com prazer. Ai, gente, isso é demais. Você sabe, eu acho que assim, Deus, ele realmente ele une propósitos e a vinda essa conexão toda que aconteceu, né, da Mary Fisher, conhecer o Gustavo, né, num voo. Isso é improvável. Vamos lá. Quantas vezes você conversa com pessoas no voo? Quantas Não. vezes? Transformar a vida da pessoa. Mas muito improvável. não é muito muito, O improvável. máximo que você pede é licença para ir Oi, no como, banheiro. oi, como vai? Tudo bem? A conversa Mas devia assim, mudar, tipo, transformar vidas. Quantas e aí vidas? esse cara, ele trouxe, olha, meu Deus, eu não vou falar só das pessoas que ele tem mudado e impactado, mas os números também, né? Então, Quanto ele impactou. quando a gente está falando aqui de honra, às vezes quando existem coisas as vozes ocultas que a gente escuta, eu vou lembrar da honra. E eu e o Lê, a gente tem feito esse exercício, né, Lê? A gente tem falado muito isso. Vamos lembrar do que importa pra gente. É isso. É filtrar mesmo. É do que importa. Porque coisas vão acontecer em qualquer lugar do universo. Então não é perseguição, não é teoria da conspiração, não é nada disso. Aí, de novo, crenças. As crenças, a gente também vem carregando coisas, que a gente é vítima de outras vítimas. Então aí a gente precisa parar, respirar e lembrar. Sabe aquela coisa do pai provedor? A gente aqui é pai, meu. Sim. A gente tem um monte de boca para alimentar, meu irmão. A gente não tem o direito de fraquejar. A gente não tem o direito. Essa semana o Leandro falou assim, caramba, a agenda tá puxada. Eu falei, assim mesmo. A gente tem um monte de gente para cuidar. Só vai. Só vai. Então só vai que a gente... É cliente que a gente tem que resolver um monte de pepino, que fez um monte de escolha errada. São as pessoas da nossa agência que estão precisando crescer, que precisam de sonhos. A gente decidiu fazer o business? A gente decidiu, não decidiu?
Então, meu filho, não tem volta, não. Só vai. Estamos saindo daqui indo treinar a equipe Bom, ainda. falar em treinamento, tá acabando. Acabou. Tá acabando. Infelizmente Passou tá Ai, acabando. rápido, né? amei, gente. Eu achei que eu nem Nossa. falei. Agora eu falei. Mas tá tudo bem. A gente vai ter que gravar a segunda rodada. gente Aí vai- tem muito mais Deus. assunto, né? A gente vai Capítulo criar uma 2 história vem por aí. nova Episódio 1, 2 e para 3. fazer um novo episódio. Mas Amei. é um prazer, de verdade, ter vocês aqui. Se puder, a gente vai ficar aqui ainda, né? Um Vamos. pouquinho mais. Mas olha só, para fechar com chave de ouro, dá uma olhada para aquela lente. Imagina que tem 8 bilhões de pessoas te assistindo. Uau. Uau. Se você pudesse mandar uma mensagem para essas pessoas que estão te assistindo agora, no mundo, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que mensagem que você deixaria? Vocês. Quer falar primeiro? Eu acho... Bom, posso falar. Bom, primeiro é se desafiar, né? Eu acho que o que a gente mais faz, o que a gente mais fez, para quem imigrou, então você que é imigrante ainda por cima, né? Você já está se desafiando de qualquer forma. Eu acho que é se desafiar a uma nova carreira, a uma nova versão de você. E o que traz satisfação nessa carreira que a gente se desafiou e está fazendo é a satisfação de ver o outro, né, melhor, né? Então, eu acho que é isso, é se desafiar. Eu daria essa mensagem hoje. Não deixa o medo e nem a dúvida fazer você chegar aonde você quer chegar. Que o medo e a dúvida são os maiores inimigos das pessoas que não atingem o sucesso. E se a gente conseguiu, você consegue. Uau! É isso. Bom, esse foi o casal maravilhoso, a Fê e o Lê. Se você quiser saber um pouco mais sobre eles, vai estar aqui o canal deles do Instagram. Isso. Com certeza eles são muito queridos, eles vão te receber com muito amor, com muito carinho. Sempre. E como você pode ver, mais um casal trazendo uma história real. Quem sabe você possa um dia estar sentado nessa mesa contando a sua história. Lembre-se, você é bem-vindo, curte esse vídeo, comente, manda para o seu amigo e não perca os próximos episódios. Compartilha, porque o poder do compartilhamento e da multiplicação prospera você também. É isso. Uau, É é isso isso aí, ó. Boa. Vem, bora Venha, prosperar. só vem. Venha viver uma vida de consultor na América. Um grande É abraço isso. e até a próxima. Valeu. Boa.